Graça e paz a todos os amigos do Face. Graça e paz aos membros da Igreja Batista Nacional de Conselheiro Lafayette. Hoje é domingo e, tradicionalmente, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Só que em tempos de pandemia, nós vamos fazer a escola bíblica dominical online. Então, eu peço que você marque seus amigos, que você compartilhe essa escola bíblica dominical online. Eu peço que você também interaja conosco, chegando aí a irmã Débora, Paula Bittencourt. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu pai, sua mãe, seu irmão. Manda um abraço aí para eles. Queridos irmãos, se cair a internet, der uma paradinha aí na nossa ministração da palavra, você tenha um pouco de paciência, tá bom? Júlio César, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe. Júlio, Cíntia e Maju, grande abraço para vocês aí, queridos. Deus abençoe, meus irmãos. Nós estaremos aqui daqui a pouco, começando a ministração da palavra, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos continuar aquele estudo que havíamos começado há alguns meses atrás, e nós vamos continuar esse estudo em nome de Jesus. Então eu quero te pedir assim um pouco de paciência. Tudo está sendo feito com improviso, mas nós não vamos deixar de fazer, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela tem uma grande importância para nós em tempos como esse. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos continuar ligados aí. Vamos continuar ligados, vamos continuar unidos em Cristo como irmãos, mesmo nesse tempo difícil. Deus abençoe o irmão Alex chegando aí, Deus abençoe Alex, Alessandra, Deus abençoe o Rian, Deus abençoe o Arthur, Deus abençoe a Simone, Isabelle, Isadora, Deus abençoe Lucimar, que bom, querida, ver você aqui, bom dia. Estamos juntos aí, em nome de Jesus, Lucimar. Manda um abraço aí pro Cirino do carro. Deus abençoe vocês aí, queridos. Uma grande alegria, ver os irmãos aqui juntos, conosco nessa transmissão. Bom demais, queridos. A minha vontade, na verdade, Nayara. Oi, irmã Nayara. Deus abençoe, querida. Deus abençoe o irmão Caladinho aí. Deus abençoe as crianças em nome de Jesus. Deus abençoe os queridos irmãos aí em nome de Jesus. Aí no bairro Lima Dias. Deus abençoe, queridos. Meus irmãos, nós vamos permanecer com essas ministrações online, a partir de agora. E nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa manhã. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer esse tempo difícil porque nós temos fé. Nós oramos. Eu tenho orado todos os dias, eu acredito que você tem orado também. Pelos profissionais da área da saúde que estão à frente nessa batalha, médicos, enfermeiros, plantonistas, pessoas que trabalham nos PSFs, pessoas que trabalham nos hospitais. Nós estamos em oração por vocês, queridos, em nome de Jesus. Vocês são heróis nessa batalha contra essa pandemia. Quero fazer menção também aqui aos policiais militares, civis, aos bombeiros, a guarda municipal, a defesa civil. Quero fazer menção de vocês em minha oração, E nós devemos orar por esses profissionais que estão na linha de frente dessa batalha.
O irmão Pedro Messias Júnior também, querido, quero te mandar um forte abraço. Deus abençoe você aí, a Kedna. Deus abençoe a Esther, o Vicente, em nome de Jesus. Deus abençoe seus pais. Grande abraço para vocês, queridos. Se cair a internet, irmão, se der uma travada aí, fica firme em nome de Jesus, queridos. Nós vamos voltar. Tá tudo muito improvisado, né? Tudo assim muito de última hora, mas nós vamos fazendo a obra em nome de Jesus, né? A igreja primitiva não tinha nenhum recurso como esse, e eles fizeram a obra, né? E nós vamos fazer também a obra de Deus em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos em oração por esse na linha de frente dessa batalha, aquelas pessoas que estão trabalhando nas farmácias, aquelas pessoas que estão trabalhando nas padarias, nos supermercados. Nós, irmãos, estamos em oração por esses profissionais que estão na linha de frente. A nossa batalha é em oração, a nossa batalha é espiritual. E nós vamos orar, nós vamos batalhar em oração até que essa vitória chegue para todos nós em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aí para o irmão Fábio Santos, Angélica, Tiaguinho, João Vitor. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Irmãos da nossa igreja, quero deixar aqui um aviso. Você que tem mais de 60 anos, né, você deve permanecer em casa. Não saia, nem por uma necessidade urgente. Não saia, peça alguém mais jovem, né, para comprar para você o que você precisa, porque é um momento assim de conter o avanço da transmissão desse vírus. Então é muito importante. Fique firme aí em nome de Jesus. A internet já quis dar uma caída aqui, irmãos. Fica firme aí em nome de Jesus, hein? Fica firme, porque nós vamos fazendo aí as adequações necessárias aqui para não cair, né? Mas nós precisamos da sua paciência em nome de Jesus, né? Porque às vezes pode acontecer uma falha técnica aqui e você precisa ter fé e perseverança. Deus abençoe os queridos aí, né, em nome de Jesus. Então, querido, marque as pessoas da igreja aí que você sabe que tem Facebook, né? Marque seus amigos que você acha que vão se interessar em ouvir a palavra de Deus, né? Marque se você acha que vai ser interessante para eles. Rafael e Silvano, né, estão chegando aí os nossos queridos irmãos. Deus abençoe. Um abraço aí para Rafa, para o Silvano, para o Sojuca. Viu, Silvano? Manda um abraço aí para o Sojuca e dá um grito aí no Sojuca e dá um abraço nele por mim. Manda um abraço, não dá abraço não, manda abraço para ele. Em tempos de coronavírus, né, contato físico está suspenso. Então, fala com ele que eu mandei um abraço para ele aí, para sua mãe também, em nome de Jesus, né? Queridos, nós estamos assim passando por esse momento difícil, mas nós vamos vencer porque nós temos fé em um Deus vivo, né? Olha aí, irmãos, fica firme aí que caiu de novo o sinal aqui, mas nós vamos em nome de Jesus, hein? Nós vamos em nome de Jesus, nós vamos fazendo as adequações da igreja, aqueles que têm doenças crônicas, também fiquem em casa, cuide-se, né? É um momento de conter o avanço dessa pandemia. E eu já orei aqui, queridos, pela manhã, né, por todos vocês, e nós vamos continuar em oração. Mas nesse momento, nós vamos continuar então o nosso estudo em Colossenses, né, e vamos pedir a Deus que venha nos abençoar nessa manhã, né. Deus abençoe aí, querida Rafa e Silvano. Nós vamos, em nome de Jesus, pedir a Deus que venha nos abençoar, né? Abra sua Bíblia, então, você que já está com a Bíblia, em Colossenses, capítulo 3, nós vamos continuar o nosso estudo na carta aos Colossenses. Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã, no estudo da ministração da sua palavra.
Ó Deus, que a sua presença esteja conosco, que o teu Espírito Santo venha nessa manhã confortar nossos corações, nossa vida, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Que essa palavra traga consolo, conforto, traga direção, traga orientação para as nossas vidas. Ó Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar nessa manhã, venha nos trazer a direção, a orientação necessária. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Mais irmãos chegando aí, né? A irmã Vivian, Deus abençoe a Vivian. Deus abençoe a Vivian. A sua mãe, né? Toda a sua família aí, Irani, Josi, suas tias, Deus abençoe, né? Deus abençoe toda a família. Deus abençoe também a irmã Josiane, Josi do Wilton, que está assistindo. Deus abençoe os queridos aí. Irmãos, tenha fé se a internet cair aqui e dar uma paradinha. Tenha fé em Deus aí. Fica firme, porque está tudo muito improvisado, né? Tudo assim feito com muita urgência, né? Porque o momento exige que seja assim, com muito improviso, né? Então, você permaneça aí em nome de Jesus, tá bom, querido? Meus irmãos, eu quero ler aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Irmã Rosália, Deus te abençoe, querida. Rosália, Marco Antônio, Paulo Vitor e Ângela, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão André. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, a esposa, os filhos. Forte abraço para você, querido. Meus irmãos, Colossenses 3,18 diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Glórias a Deus. Irmã Joyce, paz do Senhor, querida. Bom dia, Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus, um abraço aí para sua casa, para o seu esposo, para os seus filhos. Irmãos, nós nesta manhã, nós vamos meditar na palavra de Deus e eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã sobre a ética cristã, a ética que nós temos que ter em 3 relacionamentos básicos da nossa vida diária. No relacionamento que nós temos que ter com a nossa esposa, no relacionamento que nós temos que ter com nossos filhos, com os nossos patrões ou com os nossos empregados, baseados nesse texto que nós lemos. E nós também vamos falar como que essa ética cristã, ela pode ser importante para nós hoje, nesse tempo de crise, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia. Deus abençoe a irmã Rafaela Alves, que está ligada com a gente, queridos. Se der uma caída aí, fica firme em nome de Jesus.
que nós vamos voltar daqui, tá bom, querido? Fica firme, em nome de Jesus. Se cair a internet e o sinal, fica firme que a gente retorna. Irmã Thalita Oliveira, Deus te abençoe, querido. Querida irmã, Ciro, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, então, o primeiro relacionamento que Paulo trata aqui e que ele nos ensina como deve ser a nossa ética, porque nós somos cristãos, é no relacionamento marido e mulher, não é? O relacionamento entre o esposo e a esposa. Como que deve ser a ética? O segundo relacionamento é entre pais e filhos, e o terceiro é patrão e empregado, né? Então, assim, para começar, queridos, nós temos que entender como que era a cultura daqueles tempos, no primeiro século, né? Sob o domínio romano, as leis romanas e a cultura grega. Como que era a cultura naquele tempo? Como que as pessoas interagiam naquele tempo? A figura masculina naquele tempo do primeiro século, quando a igreja surgiu, quando Paulo ele escreve as suas cartas, a carta a Colossenses e tantas outras, a carta de Efésios também, ela trata sobre esses relacionamentos. A cultura, o pensamento, a prática daqueles dias era que a figura do homem, do pai, o pater, era uma figura muito valorizada, que tinha muitos direitos, muitos privilégios, e isso era resguardado pela própria lei romana. Essa lei chamava-se o pater poder romano. O pater poder romano dizia que a esposa, os filhos e os servos de um homem, eles eram como que propriedade daquele homem. Então era como se hoje nós, que às vezes temos o nosso carro, temos a nossa casa, nós tivéssemos nossos filhos, nosso cônjuge, né, a nossa esposa, e às vezes quem está empregado aí como um carro, como uma casa, como uma propriedade. Isso era garantido por lei. A lei romana garantia esse direito ao homem, a figura masculina, ao pater, ao pai de família. Ele era dono da esposa, a esposa era como uma propriedade, ele era dono dos filhos, os filhos eram como uma propriedade, e respaldado pela lei, o homem poderia ter várias amantes, né? Poderia ter casos extraconjugais, ele poderia ter aventuras amorosas que, segundo a lei, segundo a cultura e os costumes daqueles dias, eram coisas totalmente normais, louváveis e aplaudidas e ainda resguardadas pela lei naqueles tempos. Então, quando o Evangelho ele traz a ética cristã para esses três relacionamentos, o Evangelho traz algo que era novo, algo inédito para aqueles dias. Porque a ética cristã nesses relacionamentos, irmãos, é uma ética de reciprocidade. Era uma ética, uma cultura recíproca. Então imagina que o homem tinha direitos dentro desses relacionamentos familiares, de trabalho, mas ele também tinha deveres, ele também tinha as suas obrigações a cumprir com a esposa, com os filhos, com os seus empregados, né, que naquela época eram servos, escravos. Ele tinha, além de direitos, ele tinha também deveres. Então nós temos que entender esse contexto do pater poder romano, que era comum naquela época, para nós entendermos bem a ética cristã que Paulo ele ensina aqui nesse texto que nós lemos de Colossenses. Então, o que é que ele recomenda aqui? Ele recomenda primeiro para as esposas. Olha só, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor.
Colossenses 3,18, né? Primeira orientação ética de Paulo para as esposas: sejam submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Quando a pessoa hoje ela lê esse versículo da Bíblia e ela não conhece o contexto daquela época, a cultura daqueles dias, a pessoa faz uma leitura rasa e às vezes faz um comentário igualmente raso. A pessoa vai dizer: poxa, a Bíblia ela é machista. A Bíblia ela diminui a figura da mulher quando ela orienta a mulher a ser submissa ao marido. Mas quando nós entendemos, meus irmãos, a cultura daqueles dias, nós vamos entender perfeitamente que essa era a parte que a esposa ela deveria fazer no seu relacionamento conjugal em relação ao seu esposo, ao seu marido. E o marido? O marido, versículo 19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então o marido também tinha que ter uma atitude nessa relação conjugal, porque era uma relação recíproca, era uma relação mútua, era uma relação onde os dois precisavam ter uma consciência exata da sua função, do seu dever, do seu papel na família, como marido ou como esposa. Então eu quero dizer que a Bíblia ela não é machista, muito pelo contrário. Quando a Bíblia ela é escrita, né, principalmente o Evangelho, que foi escrito no primeiro século, ela é escrita exatamente para trazer uma igualdade maior entre o marido e a esposa, nesse relacionamento a dois. Porque o marido, pela ética cristã, ele não teria só direitos. A esposa não seria como uma propriedade dele, que ele poderia mandar ela embora de casa, divorciar-se dela, ou considerá-la apenas como uma pessoa que cuidaria dos filhos, faria comida, cuidaria da casa. Não, ele agora passa a ter uma visão diferente em relação à sua esposa. É o que diz aqui, ó: maridos, amai a vossa esposa, amai e não a trateis com amargura. Ô Angélica, bacana, querida, é isso mesmo. Olha aí que legal, submissão aqui nesse contexto significa participante da missão. Isso, Angélica, glória a Deus, é isso, querida. É isso aí, irmã. É uma missão conjunta, é uma missão junta que a esposa ela tem com o marido. Então, meus irmãos, a Bíblia aqui ela traz um equilíbrio na relação marido e mulher. A Bíblia ela não é machista. A Bíblia ela não é machista de forma alguma. Hoje, às vezes, a gente ouve muito isso, que a Bíblia é um livro que supervaloriza a figura do homem. Paulo era machista. A gente, às vezes, ouve essas falas, né? Mas é uma fala muito rasa. É uma fala que a pessoa ela fala muito superficialmente, porque, na verdade, a submissão da esposa, ela deve ser a parte da esposa no relacionamento. E o marido? Qual que é a parte do marido? Você, marido, que me ouve aí nessa manhã. Querido, a sua parte é amar a sua esposa e não tratá-la com amargura, né? Então, imagina se você fosse um pai de família lá no primeiro século. Você teria o respaldo da lei para agir como proprietário da sua esposa, dos seus filhos, e vem o Evangelho e fala assim: não, sua esposa não é posse, não é propriedade. Sua esposa é para ser amada. Sua esposa é para ser tratada não com amargura. Então, a parte que cabia a figura do homem naquele tempo era uma parte que ele também deveria
tratar a esposa não com amargura e deveria amá-la, e a esposa deveria ser submissa. Então, assim, a Bíblia, por essa ótica, pelo contexto da época, ela trouxe igualdade no relacionamento. Ela não traz, assim, uma supremacia ou uma supervalorização da figura do homem. Pelo contrário, era a lei romana que trazia isso, era a cultura daqueles dias que trazia isso. Só que o Evangelho, ele traz algo novo, ele traz uma ética nova, ele traz uma forma nova do casal interagir. E é isso que nós aprendemos aqui nesse relacionamento marido e mulher. E depois, no final, nós vamos ver como que isso pode nos servir hoje em tempos de quarentena. O próximo relacionamento, meus irmãos, que está no versículo 20, diz assim: Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, da mesma forma, os filhos deveriam obedecer aos seus pais. Por quê, meus irmãos? Porque a obediência, ela gera bênção. Está escrito isso na Bíblia. Esse é um princípio bíblico, que obediência gera bênção. Então, você que é filho, que me ouve hoje, principalmente na adolescência, principalmente nessa fase maravilhosa da vida que é a adolescência, os filhos já têm em si uma tendência, às vezes a se rebelar, às vezes a desobedecer, é uma tendência. Na minha adolescência eu passei por isso. Na minha adolescência eu experimentei isso, todos nós, uns assim de forma mais acentuada, outros de forma mais leve, mas é sabido que na adolescência os filhos têm essa tendência. Mas o que a Bíblia diz aí, meus queridos? A Bíblia diz para os filhos obedecer em tudo aos vossos pais, porque isso é grato diante do Senhor. Então, além de gerar bênção para a vida do filho, a obediência aos pais, também isso é uma forma de ser grato a Deus, porque você é grato a Deus pelo seu pai. Então, você que é jovem, está aí agora acompanhando a EBD online, olha só, querido, você tem um pai, às vezes você acha que o seu pai ele é careta, né? Às vezes você acha que o seu pai, a sua mãe, ele é chato. Olha aí o que a irmã Angélica está comentando aí, ó. A desobediência é um mal dos nossos tempos em todas as esferas ou idades. Olha aí, irmã Angélica, você foi mais além, irmã, é isso mesmo. É isso mesmo, irmã, né? Em todas as esferas e idades, é isso mesmo, mas principalmente na adolescência isso aflora mais, né? Então, queridos irmãos, a obediência gera bênção, não só para o adolescente, mas em todas as esferas e em todas as idades da sua vida. A obediência gera bênção. Você quer ser abençoado? Obedeça seus pais, obedeça sua mãe, obedeça o seu pai, né? Obedeça, porque isso gera bênção, isso é grato ao Senhor. Imagina quantos filhos que às vezes são órfãos de um pai, órfãos de uma mãe, quantos filhos que às vezes eles não têm um pai e não têm uma mãe, quantos filhos às vezes que estão abandonados nos orfanatos aqui na nossa cidade. Nós temos o Lar de Maria, que faz um trabalho de acolhimento de menores abandonados, um trabalho lindo, maravilhoso, não é? Isso, irmã Joyce, vai comentando e participando aí, querida, em nome de Jesus. Mas quantos filhos órfãos que gostariam de ter, às vezes, uma bronca de um pai? Quantos filhos órfãos que, às vezes, gostariam de ter a bronca de uma mãe, a orientação, cuidado, amor, a atenção de um pai e de uma mãe? Então você deve obedecê-los porque isso é grato ao Senhor. Obedecer pai e mãe, primeiro gera bênção, depois é grato ao Senhor. Quando você obedece
você gera, você atrai uma bênção de Deus para a sua vida. E você também demonstra gratidão a Deus pelo seu pai e pela sua mãe. Seja grato a Deus. Talvez o seu pai esses dias, a sua mãe tem te acompanhado mais de perto, né, em tempos de quarentena. Não reclame, seja grato a Deus, né? Obedeça em nome de Jesus. Mas e para os pais, já que a relação é recíproca, né? A ética cristã é recíproca. Não é só o filho que tem que obedecer ao pai. Como que nós, pais, vamos ter que interagir com os nossos filhos? Da nossa parte, nossos deveres. Como que tem que ser, queridos? Olha só, meus irmãos. Os pais, eles não podem irritar os filhos, não é? Eles não podem, porque senão os filhos vão ficar desanimados. Imagina bem agora seu filho aí na sua casa. Quero mandar um abraço aí para o irmão Elias, nosso professor de música. Elias está aí, Deus abençoe a Thalita, Deus abençoe seu lar, querido, sua família. Grande professor de música está aí, irmãos. Você que pensa em pôr seu filho aí para aprender um instrumento musical, procure aí esse rapaz aí, ó, Thalita Elias, o nome do Face dele. Ele é ótimo e ele é um servo de Deus. Queridos irmãos, olha só que interessante, em tempos de quarentena, o pai ele não pode irritar o filho, porque senão o filho vai ficar desanimado. Então você que é pai precisa ser obedecido pelo seu filho, mas você também, querido, você não pode irritar o seu filho. Então a ética cristã no relacionamento pais e filhos é uma ética recíproca, né? Nós temos direitos, né? Qual que é o nosso direito? Ser respeitados como pais. E qual que é o nosso dever? Já que é recíproco, é mútuo. O nosso dever é não irritar nossos filhos. Então imagine aí que seu filho, talvez aí no 4º ou 5º dia de quarentena, né? Já que as escolas encerraram as aulas quarta-feira, né? 4ª, 5ª, 6ª, sábado, domingo. 5º dia hoje de quarentena. Imagine que seu filho já possa estar assim meio entediado, de ficar dentro de casa, meio aborrecido de ficar dentro de casa. Você não pode aborrecer o menino mais não. Você não pode aborrecer, né? Em nome de Jesus. Você tem que ter a graça de Deus de conversar com seu filho, né? O que ele está achando dessa quarentena, o que ele sabe, né? Dependendo do grau de maturidade dele, o que ele pode saber, o que ele não pode saber. Você deve fazer o culto doméstico com o seu filho, né? Você deve liberar uma palavra de bênção sobre a vida do seu filho. Por quê? Para você não irritá-lo, né? Porque imagina que você assim mais junto, né? Agora não tem aula, é 24 horas, menino dentro de casa, você dentro de casa, a irmã Maria Aparecida também. Deus abençoe, querida, paz do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe aí, querida. Deus abençoe os seus familiares aí em nome de Jesus, suas filhas, seus netos, em nome de Jesus, Deus abençoe toda a sua casa. Mas imagina você, querido, nesse tempo de quarentena com seus filhos, se você não tiver uma agenda para passar o dia, uma agenda onde exista nessa agenda um tempo para você cultuar Deus, para você buscar Deus, um tempo de lazer, um tempo para você fazer uma atividade física dentro da sua casa que precisa. Ah, pastor, minha casa é muito pequena, aqui é muito apertado. Dá um jeito, querido. Dá um jeito de fazer aí, arreda os móveis da casa para um canto, faz aí uns abdominais, né? Faz aí umas flexões, dá um jeito aí de fazer, de ser criativo e fazer uma atividade legal aí para o seu filho, uma atividade física, um momento de lazer, assistir um filme, né, comer uma pipoca. Quanto que a gente esperava isso, irmãos, quando a gente estava no nosso trabalho. Poxa vida, não estou tendo tempo de sentar com meu filho, de conversar, ele está crescendo, eu não estou vendo ele crescer, cresce muito rápido,
e o menino já está grande, o tempo está passando, eu não tenho tempo, é só trabalho, é igreja, é trabalho, é isso, é aquilo. Agora, querido, é o tempo. Esse é o tempo de você sentar com seu filho, esse é o tempo de você compartilhar com ele, na medida que ele já tem maturidade, aquilo que está acontecendo. A irmã Maria Aparecida Romualdo, Deus abençoe aí, querida. Deus abençoe. Rejane, Raquel, Luísa, manda aí para mim um abraço para o Wellington. Só manda um abraço, viu, irmão? Não precisa abraçar ele agora não. Agora não é tempo de abraçar. Está escrito que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Agora é tempo de deixar de abraçar. É tempo agora só de mandar o abraço. Depois que passar isso aí, nós vamos abraçar bastante. Depois que passar isso aí, nós vamos apertar bastante as mãos uns dos outros, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, nós vamos fazer isso aí no tempo certo. Agora não é tempo de abraçar, né? Mas então, querido, você precisa ter uma rotina, né, com o seu filho, para o seu filho não ficar desanimado, senão ele fica irritado. Às vezes ele faz lá uma coisa errada e você vai chamar a atenção, ele já fica irritado porque ele está estressado com essa quarentena. E naquela época do primeiro século, irmão, segundo a lei romana chamada Pater Poder Romano, você poderia até vender seu filho como escravo, né? Então imagina, o menino fez raiva, te irritou, te desobedeceu. Vende ele como escravo, faz uma grana com esse menino aí. Isso na época do Império Romano, né, da cultura grega. Hoje não pode, porque hoje a ética cristã no relacionamento pai e filho diz que nós não podemos nem irritar nossos filhos. Então você imagina como que o Evangelho ele traz uma ética nova, diferente. E essa ética ela deve ser cumprida hoje, né, em tempos de quarentena, né? Você deve cumprir essa ética em nome de Jesus, né? Então, queridos, nesse relacionamento pais e filhos, os filhos têm que obedecer aos pais, porque isso é grato, isso é uma forma de gratidão a Deus pela vida do seu pai, pela vida da sua mãe. Você deve também, filho, você deve também entender que isso vai gerar bênção para a sua vida. E você, pai, você não pode irritar o seu filho, para que ele não fique desanimado. Ele não pode desanimar, tá? Então, como eu disse há pouco aqui, tenha uma estratégia bacana aí de interagir com seu filho, né? Em nome de Jesus, né? Irmã Rosália falando aí, hoje só por imposição das mãos. É isso aí, irmã. Isso aí, vamos nos adequando, né? Em nome de Jesus. Mas então, queridos, nesse relacionamento também, que é o segundo, nós vamos entender que nós temos que ter uma responsabilidade mútua, né? Tanto do marido com a mulher, da mulher com o filho com o pai. Terceiro relacionamento, meus irmãos, que esse texto aqui nos ensina, para nós, como cristãos, nós fazemos de maneira diferente, é o relacionamento que naqueles dias era comum, do amo e do escravo, né? Do senhor e do escravo. Hoje, graças a Deus, esse problema não existe mais de escravidão, mas na época do Império Romano existia, era comum. Até poucos séculos atrás eram comum também essas práticas em alguns países, né? Graças a Deus que isso acabou. Mas eu já vi gente fazer comentários que o apóstolo Paulo ele defendia a escravatura. E também isso não é verdade. Isso não é verdade. Você fazendo uma análise bíblica, né? Você vai ver que isso não é verdade. Paulo nunca defendeu a escravatura. Pelo contrário,
Você que conhece a carta de Paulo a Filemon, você, se não conhece, leia, né? Leia essa carta, você vai ver que ele trata exatamente dessa questão, da questão da escravatura. Como que Paulo trata da questão da escravatura? Ele trata de acordo com o que está escrito lá em Filemon. Então, você conheça Filemon, leia Filemon, você vai entender que Paulo, ele não defendia a escravatura. Pelo contrário, ele trata de um caso de um escravo que havia fugido do seu senhor, né? Que era Filemon, e ele recomenda a Filemon, que era dono, era amo daquele escravo fugitivo, que ele o recebesse novamente, não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Então Paulo não defende a escravatura, mas ele traz aqui, esse é um texto que ele traz, o de Colossenses, que nós estamos estudando nessa manhã, é um texto que ele traz uma ética nova. Por quê? O escravo naqueles dias, ele não tinha direito nem de casar. Se porventura o amo permitisse que ele casasse, o amo teria como posse sua os filhos daquele casal de escravos. Então você imagina, o filho seria de quem? Seria do amo. Então a situação do escravo também era muito penosa, isso nós sabemos, muito desumana. E era a lei romana. Nós não estamos falando aqui da lei cristã, era a lei romana. O amo, o senhor do escravo, poderia, naquele tempo, açoitá-lo em praça pública, mutilá-lo, né, cortar um dedo, não é? Cortar um membro do corpo do escravo, tranquilamente, não haveria nenhuma restrição, nem moral, nem ética, não haveria nenhuma restrição das leis daquele tempo, pelo contrário, era uma propriedade que o amo poderia tratar como ele bem entendesse. E aqui a ética cristã vai trazer um relacionamento novo para essa relação escravo e amo, escravo e patrão. Qual que é? Versículo 22 diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, olha só, queridos irmãos, como que a palavra aqui orienta os servos, né, naquela época, que eles tinham que fazer tudo de todo o coração, como se fosse para o Senhor. E depois Paulo vai trazer a parte, né, já que o relacionamento, a ética, ela é recíproca, é uma responsabilidade mútua, depois ele vai ensinar como que o amo deveria tratar o seu escravo. Mas hoje, essa relação, ela deve ser entendida na relação patrão-empregado. Então, o que é que nós, que às vezes somos empregados de uma empresa, somos prestadores de serviço para uma pessoa, como que nós devemos desempenhar o nosso trabalho? Nós devemos fazer tudo, meus irmãos, de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Então, quando você, né, for novamente lá para a sua empresa, voltar novamente à sua rotina de trabalho, saiba que você deve trabalhar e desempenhar o seu trabalho como se você estivesse fazendo para Jesus. Não é muito interessante isso. Você que é um prestador de serviço, não é? Você que é um mecânico, que é um pedreiro, que é um pintor, não é? Você que é um eletricista, você que faz aí prestação de serviço, você deve prestar esse serviço como se fosse para o Senhor, para Jesus. Então, uma coisa difícil hoje que a gente enfrenta nesses dias, né?
Eu quero mandar um abraço aí para a irmã Renata, o Gilbert. Glória a Deus, Deus abençoe vocês aí no Nordeste, né? É São Luís do Maranhão, não é isso, irmã, que vocês estão? Eles já foram aqui membros da igreja, são queridos nossos, né? Deus abençoe aí os meninos, né? Deus abençoe a sua família, irmã. Mas então, irmãos, hoje uma dificuldade que a gente tem é do prestador de serviço ser uma pessoa, primeiro, pontual, uma pessoa que ele faz um serviço bem feito, uma pessoa que tenha responsabilidade com aquilo que ele combina. É a coisa mais difícil hoje. Então, você que é um empregado, você que trabalha numa empresa, você que é um prestador de serviço, você tem que prestar o seu serviço, trabalhar como se você estivesse trabalhando para Jesus. É isso que esse versículo 23 ensina. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, queridos, olha que interessante. Na lei romana, né, do pater poder romano, o escravo não tinha direito nem de casar. Se o amo permitisse que ele casasse e gerasse um filho, ou vários filhos, os filhos seriam do amo e não dele. Mas, no Evangelho, em Cristo, na ética cristã, os escravos, eles receberiam do Senhor a recompensa da herança. Eles teriam uma herança, eles teriam uma recompensa. Então, olha como que a ética cristã ela é importante para aquele mundo do primeiro século, que era um mundo bárbaro, um mundo onde a figura humana não tinha valor. A esposa era uma propriedade do marido, a esposa era uma pessoa que podia ser ofendida, mandada embora, sem nenhuma restrição legal ou moral. Mas o Evangelho traz uma ética nova, uma ética recíproca no relacionamento pais e filhos também. O filho era uma propriedade do pai. Agora o pai não pode irritar o filho. Olha como que a ética cristã ela traz uma importância para a sociedade do primeiro século, uma mudança de pensamento. É por isso que a Bíblia Sagrada ela é um livro que ela não sai da atualidade, ela não perde sua importância, porque ela traz princípios que regem a sociedade. Além de princípios espirituais, valores morais, ela traz também princípios que regem a sociedade. Isso ninguém pode negar. Isso nenhum filósofo, sociólogo pode negar. A pessoa pode, às vezes, lançar uma dúvida, lançar um comentário raso, superficial, querendo gerar polêmica, às vezes na rede social, mas entenda com profundidade o contexto em que a Bíblia foi escrita. As cartas de Paulo, elas foram escritas e você vai entender a importância da Bíblia Sagrada, naquele tempo hoje, que afinal uma ação que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo de quarentena. Então, irmãos, olha só, essa era a função do escravo, que nos nossos dias hoje são os empregados, né? Agora, olha só a função do amo, daquele que era dono do escravo, como que ele tinha que agir com o escravo. Versículo 4, aliás, capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. Então, olha como que o amo deveria tratar o escravo, não mais vendo ele com uma propriedade, como uma coisa, como um bem, com injustiça, com maldade, mas agora o amo deveria tratar o escravo como
com justiça, com equidade, com retidão, certos que aqueles senhores de escravos também teriam ou têm um Senhor no céu, que é Deus. Então o irmão Júlio César está dizendo aí, ó, o empregado mal-humorado que só faz trabalho de má qualidade terá que prestar contas, né? Exatamente, irmão, vai ter que prestar conta ao Senhor de todos, que é o Senhor que está no céu. Mas então o patrão hoje, como que o patrão hoje ele tem que fazer? Eles têm que fazer hoje o trato, o acordo, a prática, a interatividade com o seu empregado com justiça e equidade, com retidão, com justiça. Não querer explorar o empregado, não querer pegar a birra do empregado, não querer tratar o empregado achando que ele é assim, inferior a você, porque não é. Então, irmãos, olha que interessante, eu tive pensando, a irmã Angélica, o irmão Fábio Santos estão dizendo, ó, o que quer que fizerem, façam tudo com amor. É isso mesmo, irmão. O amor, ele é o vínculo da perfeição, né? E nós, em todos os nossos relacionamentos, devemos ter o amor como regra áurea. Mas olha só, irmãos, eu tive pensando que se nós, patrões, ou eu não sou patrão, né, de ninguém, eu não tenho empregado, mas se eu, empregado, e se os patrões eles tratassem esse relacionamento como essa ética cristã ensina e orienta, a justiça do trabalho teria muito pouco processo, né? Seria economizado muito dinheiro, seria economizado muito problema de ordem trabalhista nessa relação patrão-empregado, porque o empregado, ele entendeu o seguinte, que ele estava fazendo para Jesus, a sua função, o seu trabalho. O patrão ia entender que ele agora precisa tratar o seu empregado com justiça, com retidão, porque ele, patrão, também tem um Senhor no céu. Então, meus irmãos, não existiriam assim tantos problemas e processos trabalhistas, não existiriam. Por exemplo, num tempo agora de quarentena que nós estamos vivendo, os patrões têm que pensar na segurança do seu empregado. Os patrões têm que pensar que o seu empregado tem um filho em casa, tem que pensar que ele tem uma esposa, que ele tem uma família que precisa dele com saúde, não é, para trabalhar. Então, meus irmãos, é muito interessante essa questão que a ética cristã traz para nós nesse relacionamento patrão-empregado. A maioria de nós aqui que está acompanhando aí pelo que eu estou vendo é empregado. Então, para nós que somos empregados, vamos colocar isso na nossa cabeça. Tudo que nós formos fazer, vamos fazer como se estivéssemos fazendo para Jesus. Nós vamos fazer bem feito, nós não vamos atrasar, não é? Está aí o nosso irmão Silvio, glória a Deus, querido, pela sua vida. Nós não vamos atrasar para chegar no trabalho, nós não vamos fazer o trabalho com má vontade, nós vamos fazer com amor. Tudo que você faz com amor, você faz bem feito. Tudo que você faz com amor não te pesa tanto como aquilo que você faz com má vontade, com descaso, com desleixo. Então nós, irmãos, vamos pensar nisso. Tudo que nós vamos fazer como se fosse para o Senhor, porque seja você empregado, seja você patrão,
Você tem também, todos nós temos um Senhor no céu. Ele também nos olha, Ele também nos vê, tudo que nós fazemos, não é? Então, queridos, Deus abençoe a irmã Rafaela. Isso, querida. Olha só, irmãos, eu quero concluir aqui então, nessa manhã, essa ministração, com alguns ensinamentos práticos, tirados desse texto que nós acabamos de estudar nessa manhã. Primeiro ensinamento prático. Em tempos de quarentena, queridos, você precisa mais do que nunca observar essas orientações aqui no seu relacionamento. Por quê? Porque agora, você antes que saía às 7 horas da manhã e chegava em casa 6, 7 horas da noite, você agora vai ficar mais tempo em casa. Seja essa semana que vem, você vai ter mais tempo. Salvo aqueles profissionais que estão na linha de frente, que tem que sair, que tem que trabalhar em, às vezes, jornadas aí exaustivas, e nós estamos orando por eles, nós vamos orar e sustentá-los e cobri-los de oração, salvo essas classes, não é? Essas pessoas valorosas, todos os demais vão ter mais tempo em casa. Você vai ficar mais tempo em casa com a sua esposa. E, esposa, a rotina da sua casa já mudou. Você que é dona de casa, você que é mãe, você que cuida do lar, a sua rotina já mudou. Não vai mudar, já mudou. A sua casa agora tem mais gente. Adapte-se a isso o mais rápido possível. E cumpra isso que a Bíblia orienta, a Bíblia ensina. Seja submissa ao seu marido, né? Entenda que você não é inferior a ele, entenda que você não é propriedade dele, mas você tem uma missão junto com ele agora nesse tempo de quarentena, de manter a ordem na sua casa. Manter a ordem que eu falo não é fazer da sua casa um quartel, né, general, é manter a ordem no sentido de você ter uma programação, né, para o dia, você ter uma agenda para o dia que envolva, olha só, envolva um tempo de lazer, pode ser assistindo um filme, vendo fotos antigas da família, o seu álbum de casamento, algo do tipo, um tempo de lazer. Você tem que ter um tempo maior agora, um tempo maior, em intervalos menores de dedicação a Deus, de oração. Sabe por quê? Se você ficar o dia inteiro na televisão, nas redes sociais, você vai ficar desesperado. Então, é tudo que não deve acontecer agora, você ficar desesperado com a situação. Você tenha calma. Para a gente ter calma em tempos difíceis como esse, nós precisamos ter tempos maiores de oração e de dedicação a Deus em intervalos menores. A partir do momento que você perceber que a sua mente começa a ficar preocupada, o seu humor altera, ore, é tempo de orar. É o sinal de alerta do Espírito Santo para a sua vida, para você orar. Desliga a televisão nesse momento que o seu humor mudar, que a sua mente for tomada por pensamentos de pânico, e ore em nome de Jesus, lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, abra o coração, chore na presença de Deus e receba a paz do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, nos seus pensamentos. Então agora você precisa ter uma rotina espiritual maior, em intervalos menores, para que você não entre em pânico. Isso não vai ajudar em nada. É tempo para orar e buscar a face de Deus. Isso, irmã Rafaela. Isso aí, é tempo. Você precisa ter um tempo para atividade física. Ah, pastor, minha casa é muito pequena. Onde eu moro é muito pequeno, querido. Quem já foi lá em casa sabe, é muito pequeno, né? Mas
a gente arreda os móveis para um canto, a gente faz estende às vezes um colchão no chão, faz uns abdominais, faz umas flexões, né? Faz alguma coisa ali para você, querido, para você entender que você tem que ter uma rotina em tempos de quarentena. Então você manter a ordem da casa junto com o seu marido, não é fazer da sua casa um quartel-general, mas é você ter uma rotina que envolva um tempo de lazer, um tempo maior de comunhão com Deus, de oração, em intervalos menores, não é um tempo só, é a qualquer momento que você receber de Deus ali, do Espírito Santo, a direção, você ore, você faça um culto doméstico, tenha um horário do culto doméstico, faça um cronograma, né, um roteiro para o culto doméstico, onde o seu filho vai falar como está o dia dele, como que foi, se foi bom, a noite de sono, converse com seus filhos, não é? Tenha então esse tempo de ordenar a sua casa, né? Em nome de Jesus, não é? Isso aí, irmão, retomar o culto doméstico, que é uma bênção mesmo. Estudar a Bíblia, ler bons livros, ver bons filmes, né? Em nome de Jesus, é tempo para tudo isso, querido. Você agora não vai poder dizer, meu filho cresceu, eu não vi, o meu filho está crescendo muito rápido. Agora é tempo da gente parar e curtir nossos filhos e aproveitar esse tempo agora para esse objetivo. Então, querido, para o marido e para a mulher, na ordem da casa, essa orientação, essa ética, ela deve ser seguida à risca. Isso que a Bíblia orienta. A questão do pai e do filho também. Tenha um tempo com o seu filho, faça brincadeiras, aquelas brincadeiras do nosso tempo que a gente fazia, né? Ensina para o seu filho aquelas brincadeiras de adedanha, aquelas brincadeiras que a gente tinha quando era criança, né? Que hoje já não tem mais. Ensina para o seu filho, né? Ensina para o seu filho, mostra para ele que vai ser muito legal. Ensina você que é mãe, olha, é um tempo para fazer rosquinhas e pão. Ensina você que é mãe, a sua filha a cozinhar, não é? Porque hoje a mulher, ela está sendo muito valorizada e nós damos glória a Deus por isso no mercado de trabalho, mas ela também precisa aprender a cozinhar, né? Então ensina você que é mãe, a sua mocinha aí, como que você parte um frango, como que você faz uma lasanha, ensina para ela aquela receita de família, né? Vamos ser criativos, irmãos, é tempo de criatividade, é tempo da gente resgatar aquilo que para nós foi tão comum na nossa infância, na nossa adolescência, né? Então, queridos, no Senhor o nosso trabalho não é inútil. Olha aí a recomendação do Júlio, ajude sua esposa nas demandas domésticas. Lindo isso aí, irmão. Então o marido pode ajudar a esposa agora, limpar a casa, porque a gente vai ter agora que ter assim um cuidado maior, né? Por exemplo, você vai precisar uma hora ou outra sair de casa. Então quando você chegar em casa, olha a recomendação, tire os sapatos, higienize os sapatos antes de entrar dentro de casa, aquela roupa que você saiu, coloque para lavar, tome um banho, né? Vá direto para o banheiro, tome um banho. E o marido, ele vai precisar ajudar a esposa nisso aí. Queridos, é tempo de pôr a nossa casa em ordem. Nesse sentido, é um tempo para a gente fazer isso. Então, irmãos, Deus vai nos dar graça. Isso aí, irmã, Deus vai nos dar graça. E na relação aí do patrão com o empregado, hoje qual que é assim, uma prática boa? É a gente se comunicar, não é? Por exemplo, eu estava com um serviço para fazer, que foi interrompido, né? Fiz só uma parte do serviço. Como que eu vou agora me comunicar com a pessoa que contratou meu serviço? Pelo WhatsApp, né? Vou me comunicar agora com ele pelas redes sociais. Posso ir fazer o serviço? Não. Como que está a orientação aí na empresa? Não, vamos esperar, não pode sair de casa.
Então, vamos esperar, vamos aguardar. Ah, pastor, e as contas? Irmãos, é tempo de confiar em Deus, né? Tempo de confiar em Deus. Ah, pastor, como que vai ser mês que vem, daqui um mês, daqui 2 meses, a previsão para muito tempo, irmão? É tempo de você confiar em Deus, querido. É tempo de você buscar Deus, né? E confiar no cuidado de Deus. Deus é Pai, irmãos. Deus é Pai. Deus, Ele cuida, não é? Deus, Ele é provedor. Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, Deus vai prover. Não entre em pânico. Não pense nisso agora. É tempo, mais do que nunca, de nós vivermos o dia de hoje. É o dia de hoje que nós temos que viver. O dia de hoje é domingo. Hoje é o dia que nós estaríamos aqui nos abraçando, nos alegrando, ouvindo a irmã Angélica, o irmão Antônio ensinar a lição da escola bíblica, as crianças lá com os irmãos, com o Marco, com o Silvano, as crianças com a Débora, com a Cíntia. Mas nós estamos juntos aí, em nome de Jesus, irmãos. Então, hoje, viva o dia de hoje. Amanhã é outro dia. Jesus nos ensinou viver um dia de cada vez. Então, mais do que nunca, agora é hora de você viver um dia de cada vez. É hoje, é o dia de hoje. Então, querido, viva o dia de hoje, né? Viva o dia de hoje. Ore. Eu tenho orado pelos pesquisadores, eu falei isso aqui no início da ministração, tenho orado, irmãos. E eu sei que você tem orado também pelos médicos. Nós temos a irmã Denise, que é médica na linha de frente. Nós temos, irmãos, vários profissionais aí da área de saúde que precisam ser cobertos de oração. Porque, queridos, é uma situação inédita que eles estão enfrentando. Cubra os profissionais da área de saúde de oração. Não é? Médicos, enfermeiros, plantonistas, eu falei aqui no início, os pesquisadores, os profissionais da área da segurança pública, polícia militar, polícia civil, bombeiros, guarda municipal. Cubra esse povo de oração, em nome de Jesus. As pessoas que estão trabalhando nos supermercados, nas padarias, nas farmácias, transporte, às vezes que não parou ainda, os irmãos que estão na empresa ainda, cubra-os de oração. Em nome de Jesus, cubra eles de oração, queridos. Em nome de Jesus. Não é? É isso que nós temos para hoje. Para hoje. É isso que você pode fazer hoje. Ah, pastor, e amanhã? Amanhã é um novo dia, queridos. Amanhã Deus vai nos dar uma direção nova. É isso, Deus vai nos dar uma direção nova amanhã, fica na fé, né? A gente não está alienado, a gente não está ignorando a situação que é grave, que a gente precisa agora ficar dentro de casa para o vírus não espalhar, para a pandemia não aumentar, nós precisamos ficar dentro de casa, é o que nós temos para hoje. Então viva o dia de hoje, Jesus disse, viva o dia de hoje. Quero mandar um abraço para a irmã Josi, está lá em Curitiba, Deus abençoe, querida. Manda um abraço aí para o Carlos Alberto, para as meninas. Deus abençoe, irmão Wellington aí, né, chegando, querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Isso, irmã, Mateus 26, 25 a 31. Não estejais, né, preocupados com o que há vez de vestir. É isso aí, irmã, nós temos que viver nessa palavra. A palavra de Deus, ela nos senta cada dia. Querido, o maná lá no deserto, ele caía a quantidade que era para aquele dia. Todo dia pela manhã Deus mandava o maná, ninguém morreu de fome no deserto, porque Deus mandou o maná. Deus vai nos mandar o maná, querido, fica na fé, em nome de Jesus. E com isso, queridos, eu já vou me despedindo de vocês aqui. Isso aí, irmã Josi, estamos juntos, glória a Deus, no mesmo propósito. Um abraço aí para o Cláudio, para a Shirley também, né, para todos os irmãos que estão aí em Curitiba. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. A irmã Santana, manda um abraço aí para a irmã Santana, viu, Josi? Manda um abraço para sua mãe aí, em nome de Jesus. Fala com ela ficar quietinha em casa, eu sei que ela
que ela precisa ficar quietinha em casa, né? Isso, olha aí a irmã Vivian trazendo um lembrete para nós. Aqueles irmãos que ainda estão na linha de produção. E tem empresa que não parou a linha de produção e tem empresa que nem pode parar. Né? Aquelas empresas que vão manter aí os serviços básicos. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, vamos orar. Queridos irmãos, então essa é a palavra para hoje que nós temos. E vamos viver essa ética cristã, que é uma ética recíproca. Vamos lembrar dessa palavra hoje, durante o nosso dia, porque nós precisamos manter a nossa sanidade, a nossa integridade física, espiritual e emocional. Né? Então a palavra de Deus, ela nos dá todas essas condições, ok, queridos? Então, fica na fé, fica na paz do Senhor Jesus. À noite nós teremos o culto e a partir das 19 horas de novo, tá bom, querido? Você que nos acompanhou aí, nós teremos novamente o culto online. O culto online. Vai ter louvor online. O irmão Fábio Camilo vai fazer o louvor online, ele vai abrir o culto às 19 horas com louvor e depois vai haver a ministração da palavra. Eu vou ministrar a palavra à noite, em nome de Jesus. E eu conto com a participação dos irmãos, não é? Graças a Deus, nós estaremos aqui. A escola foi uma bênção, que o nosso dia seja abençoado. Obrigado, irmã Vivi, que o nosso dia seja abençoado mesmo. Queridos irmãos, vamos compartilhar aí para os irmãos. Quem sabe tem irmão da igreja que não tem uma página no Facebook. Quem sabe você pode ajudá-lo a criar uma página no Facebook. Talvez irmão que não está acompanhando, né? Vamos pensar nisso durante o dia. Vamos pensar como que eu posso conectar mais pessoas no culto online. Não é? Estaremos juntos aqui, em nome de Jesus, 19, estaremos juntos. Mas vamos pensar, irmãos, em estratégias, como que nós podemos conectar mais pessoas para a gente ouvir e receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nesses tempos difíceis, ela vai ser como sempre foi, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Deus abençoe os queridos irmãos também. Em nome de Jesus, um forte abraço. Hoje às 19 horas nós teremos então o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Que você tenha um ótimo dia, que você fique na paz do Senhor. Eu vou continuar em oração por tudo isso que eu falei aqui, pela sua vida, pela igreja e por tudo que eu falei aqui em nome de Jesus. Eu faço esse compromisso com os irmãos e com Deus. E Deus vai nos sustentar. Isso aí, os irmãos me ajudem aí postar as instruções no grupo da igreja, viu, queridos? Vamos espalhar notícias boas, né? A gente já está bem conscientizado da gravidade e vamos agora, em nome de Jesus, vamos mudar a nossa direção agora para a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus te abençoe, querido. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos.